Passo a palavra agora ao aluno Alexandre José Paiva, meu aluno do 8º período do curso de História. Boa noite a todos, colegas da mesa. Eu vou ficar um pouco constrangido da quantidade de texto que eu produzi em comparação à Ludmila. Fico realmente admirado e muito satisfeito de saber que no ensino médio estão surgindo pessoas em fundamental, em médio, pessoas com essa vontade de estar estudando história, graças a Deus. Não sou um dos poucos loucos do mundo. Bom, a Lei 10.639, ela foi alterada no dia 10 de março último, né? Então ela fala também do seguinte, foi alterada para a Lei 11.645, que fala o seguinte, estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Quer dizer, lembraram a tempo de estar incluindo os indígenas nesse estudo. Então eu vou ler aqui mais ou menos o que eu consegui lembrar, porque o meu computador eu tive coisa de cabeça hoje. Me desculpem pelo tamanho da produção do material aqui. A Lei 11.645, sancionada em março de 2008 pelo excelentíssimo Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o senhor Ministro da Educação, Fernando Haddad, busca introduzir a história e cultura afro-brasileira e indígena no currículo oficial da rede de ensino e tem a proposta de aproximar a educação formal com culturas que influenciaram e que são parte integral da cultura brasileira. A busca pelo passado africano e indígena no Brasil é legítima e deve ser considerada com seriedade e importância. É papel do historiador, no intuito de levar a cabo a lei e também um impulso histórico, buscar legitimar o estudo da história da África e cultura indígena, utilizando-se de métodos científicos, buscando fontes, documentos e monumentos, pistas, enfim, que solidifiquem a apreensão de tais conhecimentos. É fato conhecido também que, para levar a compreender o que se levou a iniciar a história da colonização da região hoje conhecida como Brasil, faz-se necessário desvendar, ou melhor, buscar um entendimento profundo de como se formou o Estado português, que tipos de cultura, espaço geográfico único, convicções religiosas, comerciais e políticas levaram a decisão de líderes desse povo a lançarem ao mar caravelas para a conquista de novas terras. E que formação possuíam os que aqui chegaram, que intenções tinham e que tipo de colonização pretendiam. A legitimação de um estudo passa por esses tipos de questões, e o de história e cultura afro-brasileira não fica fora disso. O trabalho é árduo para o historiador, citando especificamente a história da África. É um continente vasto, repleto de povos e culturas diferentes, com centenas de anos de tentativas de colonização, diluindo muitas dessas culturas. Os registros históricos são poucos, em sua maioria em língua estrangeira à nossa. Para obter uma visão absolutamente brasileira sob o ponto de vista histórico do continente africano, se faz necessário investimentos para a pesquisa em loco. A lei existe, mas investimento do Estado em pesquisa, parafraseando um bordão popular, sem comentários. Somos dependentes da arqueologia e da história oral, mas esse tipo de obstáculo é natural para o historiador. O maior questionamento, na minha opinião, é se na realidade essa lei é suficiente para o despertar do interesse no estudo da história da África e da cultura indígena. Só a obrigatoriedade é o suficiente? Ou seria necessário despertar nos estudos sobre história e cultura afro-brasileira e indígena a mesma legitimação que a história de Portugal tem para o Brasil?
Ou seja, nós, para estudarmos a história do Brasil, é de extrema importância que a gente entenda que tipo de cultura que lançou esses portugueses para cá. Então, eu acho importante estar trabalhando também com profundidade a história do continente africano, a ponto de saber e compreender como que nós sofremos, a partir de que ponto nós sofremos essa miscigenação. E não há esse aprofundamento. Cabe ao historiador fazê-lo. Buscar documentos, fontes primárias, é o início do trabalho do historiador. A afirmação positiva da história e cultura afro-brasileira e indígena para estudantes dos níveis fundamental e médio é o verdadeiro desafio do pesquisador e do professor de história. O despertar do interesse é primordial para alcançar a importância real do que foi estabelecido por lei. A lei é válida, uma iniciativa nobre e necessária, fugindo do antropocentrismo, infelizmente ainda comum no meio acadêmico. É proposto um resgate das contribuições nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil, das culturas afro-brasileiras. O que leva à seguinte afirmação: na minha opinião, é necessário um investimento considerável na produção de conhecimento por historiadores brasileiros acerca das culturas apresentadas na Lei 11.645.